Boa noite a todos. Como estão? Como foi o dia de hoje? Tomara que foi muito bom. Preparando para o nosso culto. Vamos colocar nossa água para que a gente possa fazer nossa oração. Entrar em sintonia com Jesus, com os nossos amigos espirituais que vêm para a nossa casa participar conosco do nosso culto, levando nele lenitivo a todos aqueles que necessitam. Boa noite, seja bem-vindo. Eu só não dá para eu ver quem é. E quando a gente se dispõe, se junta, a gente se une e Jesus ali vai estar, que assim ele disse, né? Onde um ou mais estiverem unidos em oração, ali estarei. Então vamos lembrar que Jesus nos disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então vamos fechar nossos olhos, vamos respirar profundamente, vamos ver Jesus entrando em nossa casa, porque nós estamos abrindo a porta para Ele, a porta da nossa alma, a porta do nosso pensamento. E que Ele venha fazer parte conosco da mensagem, onde nós estaremos aprendendo mais, descortinando as nossas vistas, esclarecendo toda a nossa ignorância, fortalecendo-nos para tudo que tivermos que passar, nos auxiliando para com amor vivamos em paz. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por todos os feitos. Vi que hoje os idosos do Laíte aqui de Pedro Leopoldo, eles foram vacinados. Espero que os que estão também internados possam ter sido contemplados com essa vacina. Nós rogamos, Senhor Jesus, por todos estes que estão em sua busca nesse momento, para o alívio de todas as dores, de todos os sentimentos, de todas as amarguras. Nosso Senhor Jesus Cristo, tem tantas pessoas que estão acamadas, que estão restabelecendo de cirurgias, que precisarão continuar o tratamento. O Senhor sabe de quem a gente diz. Chega até eles, coloca sua mão onde eles mais necessitam. E que neste momento, Senhor, eles possam dizer, com muita sabedoria, quando o Senhor perguntar
queres que eu lhe faça? Eles saibam falar, saibam dizer, porque nós sabemos que é a nossa fé que nos cura. Obrigada, Jesus, por estar chegando em todos os lugares. Que o amparo, Senhor Jesus, nos fortalece, nos protege. Obrigada, Deus. Obrigada. Boa noite, Cássia. Boa noite, Priscila. Que bom vocês estarem aí. Estava aqui de olho fechado, fazendo a oração. Não vi vocês chegando. Hoje nós vamos continuar com o livro, porque ele enfatiza, né, o pensamento. E eu estou seguindo cronologicamente, porque aí ele vem falando cada lição, ele vem completando o que foi a lição passada. E a gente estava na reunião hoje, que hoje é quarta-feira, então nós estávamos aqui na nossa reunião e a gente estava estudando, nós estamos estudando o livro, né, nos domínios da mediunidade, e a lição de hoje foi muito falando sobre o pensamento, porque uma senhora no leito de morte, ela tinha uma mediunidade mas ela não tinha essa mediunidade bem direcionada, ou seja, ela não sabia, ela não estudou como tratar sua mediunidade, porque mediunidade, sensibilidade, todo mundo tem de um jeito. E essa senhora, ele não disse se ela era uma pessoa espírita. A filha dela era, mas a senhora, eles não disseram. Mas a gente vê, e isso acontece com muitas pessoas, porque são coisas muito naturais. E a gente às vezes coloca a coisa como se fosse de um outro mundo. E essa senhora estava no leito de morte, e na hora que ela está ali, ela começa a pensar, agonizando ali, sentindo, né, que estaria chegando o momento, ela começa a pensar no filho dela que havia desencarnado. Mas esse filho, ele era alcoólatra, ele desencarnou e não procurou, não quis ajuda, não buscou saber como seria essa vida no plano espiritual. E ele continuou vagando por aqui porque ele tinha o vício da bebida, e ele continuava bebendo junto, em espírito, né? Então, quando ela pensa no filho dela, desse filho até achando que ele viria para poder ajudá-la, ele aparece, mas ela começa a ver coisas, ver cobra, ver caranguejo, começa a delirar. Na verdade, ela percebe o que o filho estava sentindo, porque a situação dele não era boa. Então, olha só, o pensamento, o que nós fazemos com o nosso pensamento. Nem sempre a gente usa ele da maneira correta. E ela, buscando esse filho por o amor que ela tinha por ele, porque coisa de mãe, né? O filho sempre é bom para a mãe. E aí ela começa a perceber o que ele estava vendo, porque como ele estava ali junto com a mãe já há mais dias, porque ela vinha chamando ele começa, tipo assim, ter abstinência. Ele não estava bebendo, então ele começa a delirar, ele começa a ver esses bichos. E ela começa a falar do que
começa a falar do que ela estava percebendo ali do filho. E aí os mentores espirituais, junto com a filha, começam a fazer uma oração. E o filho ele é afastado e é levado junto para ser esclarecido. E ali ela passa a perceber ela mesma. Então ela fica em silêncio. E na hora que ela vê que ela vai mesmo desencarnar, ela busca a irmã. Ela fala assim, eu quero falar com minha irmã. O desejo, aí vem o desejo, né? Ela vai naquele desejo de falar com a irmã, ela sai do corpo e vai, ainda porque nós temos um fio de prata que o povo descreve, ligando o espírito ao corpo, o perispírito ao corpo. Então ela sai e vai ao encontro da irmã. E a irmã está dormindo e ela não consegue falar com a irmã. Aí ela consegue fazer um barulho na cama e a irmã, ao sobressalto, ela acorda e ela fala com a irmã. Mas a irmã não consegue vê-la e nem escutá-la. Mas naquele momento ela tem intuição. Minha irmã desencarnou. Então muitas pessoas já passaram por isso. É uma coisa muito normal de acontecer. Tudo isso nós estamos falando do pensamento. O que nós, como nós usamos esse pensamento, né? Boa noite, Mary. Você vai ficar ótima. Então vamos ler aqui a lição que chama Formação das Ideias. A formação das ideias escapa, por vezes, à ciência humana e influencia por demais o corpo físico. Desculpa, gente. Deixa eu beber água aqui. Então, olha só. A formação das ideias influencia por demais o corpo físico. O que ela estava passando ali, a senhora estava passando ali, ela estava sentindo também, estava interferindo no seu corpo físico. Vamos buscar uma outra ideia, né? Quando a gente às vezes a gente pensa em alguma coisa, de repente roda. A gente tem aquela tontura assim, ó, e às vezes a gente sente até ficar branca, até quase se desvanecer. Interfere no nosso corpo humano. Que a mesma ciência ignora. O poder dos pensamentos no que se refere à vida somática, então a gente tem sintomas, né, aqueles sintomáticos que o povo fala, chega a raias inconcebíveis, tanto quanto o organismo social é força preponderante do homem para as coisas. Então, quantas vezes nós já fomos no médico e a gente está sentindo um monte de coisa. Na hora que a gente chega para conversar com ele, ele é aquele médico que é atencioso, que dá atenção para a gente, escuta. A gente sai de lá muito melhor. Porque ele consegue deixar a gente extravasar o que a gente está sentindo, o que a gente está falando. E ali ele começa a trazer outras ideias para o nosso pensamento. E ali a gente sai confortado, a gente sai mais forte, a gente sai com outras ideias. Aquilo que a gente estava pensando, a gente já para até de pensar.
e de alma para alma é maior energia até então conhecida entre os próprios homens, pelo menos no seio de todos os espíritos criados por Deus. É o que eu falei do filho com a mãe, de alma para alma, ele sente, né? Ela sente, ela percebe. A ciência da configuração das ideias germina nas sutilezas do raciocínio e promana em todas as direções, como ondas de variados biótipos, levando a mensagem à consciência. O pensamento é como onda, né? Ele tem frequência. A ciência da configuração das ideias germina nas sutilezas do raciocínio e promana em todas as direções, como ondas de variados biótipos, levando a mensagem à consciência, de modo a ser aprovada ou relegada à margem do mundo mental. Se não serve, é descarregada no solo pelas portas dos pés, causando grandes estragos no império somático. Olha aí, império somático, nós vamos somatizando, daí a pouco a gente está estourando de várias. Daí a pouco nós estamos passando por vários a gente começa a sentir coisas que a gente nem entende por que a gente está sentindo aquilo, mas as nossas ideias vêm trazendo tanta coisa que a gente vai adoecendo. Nós adoecemos pelo pensamento. Sinobre, então, olha só, Sinobre toma outras estéticas, como viva orquestra a harmonizar todo o cosmo orgânico. Toda imposição de ideias novas em velha mente deseducada gera perturbação psíquica e biológica. Então, olha só, toda imposição de ideias novas em velha mente e deseducada gera perturbação psíquica e biológica. Nada na vida obedece ao bem sem esforço e sacrifício. Às vezes a gente quer que tudo aconteça ao nosso bel prazer, mas nós não queremos esforçar em nada, nem de mudar o nosso pensamento nós queremos. E às vezes tudo está, às vezes não, né? Aqui nós já vimos que tudo está no nosso pensamento. E o trabalho é nosso, é nosso trabalho. Se nós queremos, começais e sereis ajudados por Deus. Então, tudo está no nosso pensamento. Olá, Silvana. Olá, Nilce. A poluição da mente na humanidade chega ao clímax e a dor dá o alarme de socorro, com urgência acelerada. Do mesmo modo como se apresentam no mundo externo, encontram-se no templo do pensamento inversões de valores, poluição de elementos que anunciam próximas reformas com clarões da liberdade espiritual. Se a gente não parar e organizar a nossa mente, nós vamos adoecer mesmo, porque vem tanta coisa no nosso pensamento e às vezes a gente fica até pensando assim, meu Deus do céu, será que eu penso sozinho? Nós não podemos colocar nas mãos dos outros as nossas responsabilidades, que é muito fácil a gente virar e falar assim, é o espírito que está aqui soprando para mim.
muito fácil eu falar, mas eu dei guarida para isso, eu abri porta para isso. Porque simplesmente eu posso fechar essa porta. Eu abri a porta para Jesus entrar. Eis que na porta bato, que estou à porta e bato. Se abrir e ouvir minha voz, eu vou entrar. Vou cear com vocês e vocês cearão comigo. Então nós é que temos que mudar o rumo dos pensamentos. Porque senão nós vamos adoecer mesmo. E quantas pessoas que estão doentes por causa do pensamento. Nós somos responsáveis por tudo. Nós somos os grandes responsáveis. O desenho de sinais na mente é o princípio da comunicação entre as criaturas. E a formação dos pensamentos é uma arte divina, onde o espírito, como co-criador, tem sua maior parte. Então, vejamos bem, né? O pensamento é de tão grande, tão rara beleza, de tanta força, que nós somos capazes de modificar a matéria com o nosso pensamento. Então, no cosmos, a gente consegue mudar, transformar pelo pensamento o que chega até a gente. E aí nós somos co-criador. Nós estamos criando junto com Deus. Ele é o grande criador, gente. Eu não estou falando que nós somos igual a ele, porque nós não somos mesmo. Não chegamos, nem sabemos que distância que Deus está de condição de criador, porque nós somos criaturas. Ele nos criou, mas nós somos co-criador junto com Ele, porque nós fazemos toda a transformação com os nossos pensamentos. É só a gente ver que a gente pega uma árvore e faz ela transformar numa folha de papel, né? Então, uma folha de papel era uma árvore. Nós conseguimos fazer toda a transformação. A responsabilidade é, portanto, muito grande para as almas que formulam os pensamentos, influenciando as criaturas, pois pela lei haverão de receber de volta ideias com as mesmas emoções e vibrações com as mesmas estruturas. Então, vamos pensar aqui na macumba que o povo fala. A pessoa foi em tal centro para fazer macumba para alguém. Existe isso? Existe. Porque do mesmo jeito que nós somos, estamos procurando, há pessoas que também fazem. Só que somos todos responsáveis por tudo que fazemos. Agora, se a gente procura um lugar desse para fazer alguma coisa para alguém, o nosso pensamento foi primeiro concluído na nossa cabeça, na nossa mente. Ao chegar naquele lugar que a gente expressa a nossa vontade, o outro pode abraçar a ideia. E aí se une para fazer algo para alguém. Só que tudo que a gente faz volta, tem retorno. E como o pessoal fala, o retorno é dobrado. Melhor pensar, pedir o bem para alguém, porque vai retornar dobrado. Se a gente tem a ilusão que a gente vai pedir alguma coisa de ruim para uma pessoa,
e vai receber o bem, aí é pura ignorância. É viver no mundo de Alice. Mas tem um outro detalhe. Se o pensamento é o responsável quando gera essa vontade por inveja, por orgulho, egoísmo, porque quando a gente faz isso para alguém, nós estamos nessa faixa de sentimentos, de inveja, orgulho, egoísmo. Nós nem precisamos procurar alguém, não. Ao pensar na nossa casa, fazer esse tipo de pensamento para alguém, nós já concluímos a história, o nosso desejo. Eu não preciso procurar ninguém, não. Como nós aqui estamos estudando e nós estamos fazendo, pensando, pedindo para que as pessoas possam estar recebendo o lenitivo da oração, ele chega. Então é melhor enviar isso, porque nós também recebemos de volta. No Livro dos Espíritos, na questão 833, ele tem a seguinte pergunta, Kardec faz a pergunta: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E os Espíritos respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, o pensamento vai existir. Agora, cabe ver quem eu sou, o que eu faço, porque se eu estou na mesma sintonia, eu recebo esse pensamento que a pessoa me enviou, porque ele é livre, o pensamento é livre. Por isso que quando a gente desencarna, nos tornamos livres desse corpo. Nós estamos nesse corpo, estamos presos enquanto espírito. Ao desencarnar, estamos livres. Por isso que quando as pessoas falam assim, se pessoa ruim devia morrer. Não, ela tem que viver, ela tem que ficar aqui, até ela entender que o que ela está fazendo não está de acordo com as leis de Deus. O que ela está fazendo não está bom, porque ela tem a oportunidade de aprender, se educar, e ali ela pode modificar, melhorar, para que quando ela desencarnar, ela já tem uma condição já evolutiva, que ela não quer prejudicar mais ninguém. Por isso que a gente tem o ditado, né? Morto o animal, morto o veneno. Morto o corpo, vive o espírito. Livre. Quando as almas são congêneres na arte de pensar e idênticas nos sentimentos, então nós estamos mesma faixa, tanto no pensamento quanto no sentimento, dá-se o grande fenômeno da vida de dois espíritos, o amor. Em verdadeira simbiose, circulando por canais invisíveis, energias de quem um alimenta o outro. É melhor viver nessa simbiose de amor do que na simbiose desse egoísmo, desse orgulho, porque ele não nos faz bem algum. A gente se une, vive naquele pensamento
obsessivo com a outra pessoa, mas eu não estou bem, a outra não está bem e vira uma porcaria só. Fica assim, não é uma porcaria, né? Desculpa falar isso. Vira uma doença. São dois corpos doentes, dois espíritos doentes juntos. Doente no sentimento, né? Doente na condição moral. Então, quanto mais puros sentimentos, quanto maiores e mais elevados forem as ideias de fraternidade e de perdão, com mais fulgor se expressará a vida, e a consciência não encontrará barreiras, tornando as duas almas uma só, em todas as suas divisões. Aí a gente acha que existe alma gêmea. A gente brinca, né, que a gente conhece muito mais algemadas do que almas gêmeas. Porque o amor liberta, o amor não prende ninguém. Já o ódio algema. Nós estaremos atrelados um ao outro até que esse amor venha. Quanto mais puros sentimentos, quanto maiores e mais elevados forem os ideais de fraternidade e de perdão, com mais fulgor se expressará a vida, e a consciência não encontrará barreiras, tornando as duas almas uma só, com todas as suas divisões. Mas aqui não quer dizer que tem que ser cônjuges. Podemos ser irmãos, amigos, né? Ter esses sentimentos puros, alma congênita, né? Que eles falam ali, ó, a arte de pensar no dos sentimentos. Se desejamos nos confundir com os benfeitores de alta hierarquia espiritual, é preciso que a educação da mente seja o primeiro passo. A disciplina deverá surgir como mostra de um esforço dinâmico da alma e raios de luz como relâmpagos nos céus da aura do candidato anunciarão novos dias. Então, olha só, né? Se nós educamos a nossa mente, se nós disciplinamos, se nós temos o esforço, raios de luz como relâmpagos nos céus da aurora do candidato anunciarão novos dias. Então, para as perguntas aí, se nós fizermos a nossa parte, né, na educação da nossa mente, é o primeiro passo. A disciplina vem surgir de um esforço dinâmico da alma. E aí vem os raios de luz para nos anunciar novos dias, melhores dias. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque nós é que somos os grandes responsáveis por tudo que nos ocorre, porque tudo começa no pensamento. Está a luta travada entre as trevas e a luz, entre o eu inferior e o superior, se assim podemos dizer, entre carne e o espírito. A concatenação das ideias obedece a uma lei que muitas vezes o seu Criador desconhece. Todavia, é impulsionada para ininterruptas formações
de pensamentos que expressam o que é e as vias percorridas na escala evolutiva. Nós somos o que somos, e o que Deus tinha de fazer em nosso favor já fez desde o princípio, esperando a nossa vez, a nossa parte. Olha só, nós somos o que somos, e o que Deus tinha de fazer em nosso favor já fez desde o princípio, esperando a nossa vez, a nossa parte. Então agora só cabe a nós querermos, desejarmos, porque o desejo, ele vem junto com o pensamento. E é impulso que a gente tem, né, com o desejo. A ação do Senhor se processa por leis irretorquíveis na medida dos nossos esforços. Olha só, na medida dos nossos esforços, o Senhor processa leis irretorquíveis. Nós seremos mais fortes ainda. A harmonização da mente não se dá sem a cooperação dos nossos semelhantes, principalmente daqueles que não simpatizam conosco. Como aprender a perdoar sem sermos ofendidos? Então, essa é a oportunidade que nós temos de aprender a perdoar. Se nós nunca formos ofendidos, como é que eu vou falar que eu consigo perdoar? Como conhecer o valor do amor sem antes provarmos o tétrico ambiente do ódio? E a saúde sem sentirmos o guante da dor? São estímulos de fora que vêm para o nosso socorro, criando tempestades no nosso mundo mental. Olha só, tudo isso que a gente passa na nossa vida é criando tempestade no nosso mundo mental, agitando os mares dos sentimentos, para que a gente aprenda a viver esse sentimento, porque ficar tudo na marasmo, nós vamos viver isso quando? Para que tomemos as devidas providências, analisando no laboratório da razão e nas sensibilidades do coração, tudo isso que a gente passa. Se ouvirdes piadas picantes, não deixeis que elas criem imagens na vossa mente, que ao serem passadas para os outros, nelas vão o vosso carimbo de responsabilidade. E nós, aqui é bem importante, gente. Experimentar isso é saber o que ele está aqui dizendo, né? Quando a gente manda alguma coisa que vai abrir na mente da pessoa uma outra coisa, igual ele está falando aqui, piadas picantes, né? É igual quando a gente vê televisão e a gente não tem namorado, não tem marido, não tem nada, tá sozinha na vida, doida querendo um namorado. E aí você vai ver na televisão o povo beijando a boca, de vera. Você, pensamento na hora, instiga tudo. E quando a gente faz isso pelo WhatsApp, Face, a gente tem várias formas de fazer isso, nós estamos colocando o nosso carimbo. Estou enviando isso aqui para você. Olha o que eu estou mandando para outra pessoa. O que eu vou estar fazendo com aquela cabecinha ali que estava tranquila? E não é só piadas picantes, né? Mensagens ruins também. Fake news. Mensagens tristes, deprimentes. Mensagem que coloca o outro
com culpa de não ser culpado. Então a gente faz coisas que a gente nem tem ideia do que a gente está mandando de presente para o outro. Mas nós só recebemos e abrimos o presente, gente, se a gente quiser. Se alguém vos calunia, não revideis, para que não vivais na mesma dimensão do caluniador, e respondais pelo estrago da energia deturpada que desprende de vós pelo infinito afora. E assim por diante, a formação das vossas ideias leva à vossa própria imagem, ofertando e recebendo de conformidade com a lei, pois os semelhantes se agrupam com os seus iguais em toda a profusão da vida universal. Então, todas as pessoas que nós atraímos para perto de nós, vamos observar quem é que está do nosso lado. Quem são as pessoas que estão convivendo conosco? Quais são os pretendentes na nossa vida? Nós atraímos eles. Somos nós que somos. E aí a gente atrai essas pessoas para perto de nós. Porque tem gente que a gente fala assim, pelo amor de Deus, o que essa pessoa está vindo para perto de mim? E eu que sou assim. Se a gente começa a mudar o nosso pensamento, todo o nosso entorno também muda. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, vamos observar, às vezes a gente está reclamando, mas eu sou a grande responsável pelo que está acontecendo. Uma mudança que a gente fizer, que já começa no pensamento, tudo vai mudar também. Às vezes até mudar de emprego. E que seja melhor, né? Funcionários dentro de casa, eu ficava prestando atenção quando eu estava com os meninos bem pequenos, aí as pessoas que eu começava a falar que eu estava precisando de pessoa para trabalhar comigo, para me ajudar a olhar, eu tive um determinado tempo que foi assim, e foi até engraçado. As pessoas que chegaram para trabalhar, a maioria era de um jeito só. Eu ficava assim, gente, mas que povo mais... Essas pessoas estão tão estranhas, tão assim, mais... como é que eu vou falar? Ansiosas. Eu fui ver que quem era ansiosa era eu. Na hora que eu virei, falei assim, eu não quero mais ninguém. Eu estava ansiosa para arrumar a pessoa, para me ajudar, porque era dois meninos pequenos, gêmeos, né? Então a gente vai ficando ansioso, porque a gente tem que fazer muita coisa. Aí eu falei assim, você quer saber? Vai ser do jeito que der. E eu não vou arrumar mais ninguém. Chegou uma calminha perto de mim, e ela ficou um bom tempo, eu até chorei quando ela foi embora. De tanto que eu gosto dela, né? Gosto dela demais. Continuamos juntas, né? Arrumei trabalho para ela em outro lugar, de uma casa de uma pessoa que eu gosto muito também, para que ela não perdesse o emprego quando eu precisei de demiti-la. Então a gente atrai as pessoas para perto de nós conforme nós somos, conforme nós estamos pensando. Eu agradeço imensamente pela oportunidade da gente estar aqui conversando, aprendendo. Que nosso Senhor Jesus Cristo chegue ao coração de cada um, que Ele acalme, que Ele ampare, proteja, que Ele aconchegue no seu colo todos estes que estão aflitos, que estão angustiados. Ó meu Jesus, ampara todos,
Eu quero fazer hoje a oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigado pela oportunidade. Vamos mantermos unidos na oração, junto com todos estes que também estão fazendo oração, em benefício de todos estes que estão se sentindo só, que eles possam sentir o aconchego de Jesus nesse momento, que possam todos serem amparados por sua misericórdia. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por estar entrando em todas as casas nesse momento. Muito obrigada, Jesus, por estar em nosso país e em todos os outros países também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Obrigada, gente, pela oportunidade, por estar conosco. Muito obrigada. Beijo no coração. Que amanhã seja um lindo dia para todos. Tenham todos um bom dia, quem estiver vendo amanhã. Para todos, Cássio.